partes circulares danificadas de radiação, halos ao redor desses pequeninos pontos. Num corte transversal, eles parecem ser circulares. Eles foram formados pela decomposição do polônio circundante derivado da decomposição do urânio. Então houve uma compressão. Algo exerceu pressão na parte superior de todas essas formações. Os troncos foram comprimidos, e quando os troncos foram comprimidos, os halos foram comprimidos. Isso nos leva a um ponto importante. Nós sabemos que os troncos não se transformaram em carvão no momento em que houve a compressão. Aqui temos um pedaço de carvão. O carvão não é passível de ser comprimido. Ele se esfacela, como facilmente podem observar. Toda a informação que vimos até agora indicaria que tais eventos foram simultâneos em todas essas formações geológicas. Mas existe ainda mais evidência disso. Quando o urânio penetrou a madeira, ele deixou alguns de seus produtos decompostos a partir do momento em que penetrou na madeira. Eu medi tanto a quantidade de urânio nesses troncos carbonizados e também a quantidade de chumbo, o produto decomposto. Assumindo que a decomposição de urânio para o chumbo tenha sido uniforme, uma suposição que iremos discutir mais tarde, chegamos à conclusão de que todos os troncos foram enterrados juntos recentemente. Mas quão recentemente? Em 1976, eu publiquei meus resultados dos estudos realizados com esses troncos no exemplar de 15 de outubro de 1976 da Science. Eis aqui o que escrevi nesse relatório. Tais valores extraordinários relativos à proporção de chumbo-urânio admitem a possibilidade de que ambas, a infiltração inicial de urânio e a carbonização, possam possivelmente ter ocorrido ao longo dos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu estava sugerindo que o carvão pode ser formado de maneira bastante rápida em termos geológicos, o que contradizia o pensamento convencional acerca da formação do carvão. Qual foi a reação da comunidade científica a esses novos dados? Eu recebi uma carta do professor Rafael Kasman, da Universidade Estadual de Louisiana, alguns meses após, datada de 27 de janeiro de 1997. Caro Dr. Gentry, eu venho pacientemente examinando a seção de cartas da Science desde a publicação feita pelo senhor e por seus colegas a respeito de seus achados sobre os radiohalos. O silêncio é surpreendente. Eu acho que pode ser interpretado como um silêncio de estupefação. Seus resultados não apenas irão perturbar enormemente o engenheiro, porém seu impacto sobre a ciência da geologia, possivelmente modificando as visões aceitas relativas à duração das eras geológicas, será sentido durante muitos anos. Sinceramente, Rafael G. Kasman. Logo após, o professor Kasman organizou um simpósio. Ele se intitulava Já Era Tempo, 4 bilhões e meio de anos? Teria a Terra mesmo 4 bilhões e meio de anos? Quando os resultados do simpósio foram relatados e publicados no exemplar de setembro de 1978 do GeoTimes, eis aqui o que ele dizia. Apesar dos depósitos de onde a madeira carbonizada tenha sido obtida sejam considerados como sendo pelo menos da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre o urânio 238 e o chumbo 206 deveriam ser baixas. Ao invés disso, foram encontrados halos com proporções de urânio-chumbo que variavam desde cerca de 2.200 até acima de 64.000. Se as proporções de isótopos forem usadas como base para o estabelecimento da idade geológica, então as idades atualmente aceitas podem estar elevadas a um fator de 10.000, admitindo a possibilidade de que as idades da formação devam ser medidas em milênios. Traduzindo, isso significa vários milhares de anos para a formação do carvão e todas as formações geológicas. Tal afirmação permaneceu intacta e não foi refutada pela literatura científica desde sua publicação em 1976. E podemos, portanto, tirar mais conclusões a respeito dos dados.
Os geólogos assumiram que a era Eocena tenha ocorrido há 60 milhões de anos, a Cretácea há cerca de 110 milhões de anos, a Jurássica há cerca de 160 milhões de anos e a Triássica há cerca de 225 milhões de anos. Porém, os resultados que apresentamos contradizem tal informação, demonstrando, no entanto, que houve o sepultamento coletivo de todas essas formações há alguns milhares de anos. Tais resultados levam à origem e à idade do carvão onde for encontrado. Baía do Monte Catherine, Austrália. Não distante dessa área costeira, com seus marcos geográficos de montanhas planas, há um objeto de extremo interesse geológico. Uma árvore antiga. Os restos fossilizados dessa árvore podem ser vistos se estendendo ao longo de 3,5 metros de camadas sedimentares entre dois veios de carvão que aqui se encontram. Há anos, quando uma companhia de mineração escavou as camadas revelando a árvore, o fundo da árvore poderia ser visto estendendo-se para baixo, para a parte inferior da bacia. Desde essa época, a parte inferior da árvore se partiu e até agora a árvore, apesar de seu tamanho reduzido, se estende através de camadas que os geólogos normalmente consideram como tendo levado centenas de milhares de anos para se acumular. Porém, tais camadas não poderiam ter demorado um tempo tão longo para se acumular, porque a árvore teria apodrecido antes que os sedimentos tivessem tempo para se acumular ao seu redor. E então, esta árvore é o testemunho mudo para seu catastrófico sepultamento de pelo menos 2 sequências de depósito de cinzas vulcânicas. Como indicam as evidências, a árvore provavelmente foi enterrada numa série de erupções vulcânicas ocorridas em sequência num curto espaço de tempo. Talvez similar ao sepultamento catastrófico de milhares de árvores no Monte Santa Helena, no estado de Washington. Porém, se o carvão se formou rapidamente, esperamos encontrar locais onde os geólogos encontraram grandes dificuldades para explicar sua origem através do lento acúmulo da vegetação. Então vamos observar de perto as evidências para a formação do carvão, conforme ocorre nessa espetacular bacia hidrográfica do rio Powder, em Wyoming e Montana. A mina aberta de carvão Amax Eagle Beauty, perto de Gilead, Wyoming, expõe as vastas reservas de carvão que se tornam visíveis através do método de minas com faixas abertas utilizado aqui. A mina Eagle Beauty se compõe de camadas de carvão ou veios com espessuras que atingem 40 metros. A mina Eagle Beauty faz parte de um veio de carvão bem maior, conhecido como Bacia do Rio Powder. Essa reserva gigantesca de 16 mil quilômetros quadrados, situada entre as montanhas Black, a leste de South Dakota, e as montanhas Bighorn, a oeste, se estendem ao norte para o rio Yellowstone, em Montana, e ao sul para Casper, Wyoming. A imensidão dos depósitos de carvão da bacia do rio Powder atraiu a atenção dos geólogos durante décadas. Tal interesse foi documentado no principal exemplar da revista Earth, em maio de 1993. O artigo Carvão do Rio Powder, Enigma Geológico, Dilema Ambiental, que incluía as seguintes afirmações. Os veios de carvão do Rio Powder são extremamente espessos e não toldados por outros materiais. Geralmente, sedimentos não desejados, tais como barro, são despejados nos depósitos antes que os veios de carvão se tornem espessos. Porém, o carvão do Rio Powder se acumula em imensas faixas, algumas com mais de 65 metros de espessura. Esses veios se estendem por enormes distâncias, seguindo bacia acima e abaixo. Tem centenas de quilômetros de comprimento. Tem 80 quilômetros de largura, diz James McClurg, um geólogo da Universidade de Wyoming. Não são pequenos depósitos de 1 ou 2 acres, são coisas imensas. McClurg, que estudou a bacia por mais de uma década, diz que não há outro lugar no mundo que tenha tantos veios com 15 ou mais metros de espessura. Porém, a bacia do rio Powder não é apenas uma fonte de recursos econômicos. Para os geólogos, ela é também um intrigante enigma científico. Os geólogos vêm estudando a bacia há mais de um século, essencialmente para responder a uma pergunta frustrante: como os veios se tornaram tão maciços? Ou mais precisamente, por que os veios não diluíram pelo influxo de barro e de outras impurezas antes de se tornarem espessos? Conforme diz McClurg, como é que as coisas permaneceram constantes para que se tenha 65 metros de carvão? A gênese de qualquer tipo de carvão requer uma sequência precisa de eventos, no entanto. Se não houver todos eles, não se obtém o carvão, explica McClurg.
E para obtermos veios com mais de 65 metros de espessura, com baixa impureza e com pouco enxofre, é um feito surpreendente. Ele acrescenta: seria como se colocássemos uma venda, rodopiássemos e atingíssemos o centro de um alvo 100 vezes seguidas. Então, se o carvão não se formou lentamente, há alguma experiência de laboratório que demonstre que ele pode se formar rapidamente? Nesta demonstração, Robert e David Gentry começam a responder essa pergunta. Anteriormente, pegamos e colocamos um pedaço de madeira como este num tubo de aço. Adicionamos água. Então lacramos. O próximo passo é colocá-lo no forno a uma temperatura de 165 graus centígrados por 2 semanas. E agora estamos prontos para examinar os resultados dessa experiência.